Uma boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco neste momento. E juntos iremos ouvir, acolher e meditarmos a palavra de Deus e, a partir disso, buscar colocá-la em prática. Nesta véspera da festa da apresentação da Santíssima Virgem Maria no templo, que nós também possamos entrar com ela no templo. Não um templo de pedra, mas um templo espiritual, onde nós iremos preparar o nosso coração para o grande encontro do Senhor e para fazermos na nossa vida aquilo que Deus tem planejado para nós. Não é algo estático e pré-determinado, mas é algo que depende do nosso sim. Aprendamos com a Santíssima Mãe de Deus a dizermos o nosso sim ao Pai, para que o projeto de salvação se realize em nossa vida. Iniciemos este nosso momento de oração, então, com o sinal da nossa fé e saudando Deus 3 vezes Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós, Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa-nos as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. 6h, nós, como de costume, saudamos aquela que é a porta pela qual nos veio a salvação, a Santíssima Virgem Maria. Saudemo-la com as mesmas palavras do arcanjo Gabriel e de sua prima Santa Isabel. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Invencível chefe dos exércitos, a ti os assentos da vitória, liberta do perigo tua cidade, ó Mãe de Deus, te oferece hinos de reconhecimento. Tu, cujo poder é irresistível, livra-nos de todo perigo, para que te possamos aclamar, salve, esposa e virgem. Mãe de Deus, toma-nos pela mão e conduz-nos ao teu Filho Jesus, e nos ensine a fazer tudo o que ele disser. Meus irmãos e minhas irmãs, embora amanhã seja a festa da entrada da Santíssima Virgem no templo, nós não iremos refletir o Evangelho de amanhã, nós iremos refletir o Evangelho do próximo domingo, que é o 9º domingo de São Lucas. E claro, o nosso Evangelho se encontra no Evangelista São Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Evangelho de São Lucas, capítulo 12,
a partir do versículo 16. A sabedoria, estejamos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Jesus propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Iniciando esse evangelho, eu lembro, na minha infância, de um canto que penso eu que alguns cantos, eles devem fazer com que nós possamos compreender o mistério no qual nós estamos celebrando. Não é? Na Igreja Ortodoxa não há tanto problema nisso, porque geralmente os textos, os cânticos usados para a comunhão, o Proquimenon e outros cantos menores, geralmente são trechos dos Salmos, e que vai falar sobre a majestade de Deus, ou sobre a virtude, ou sobre a festa que estamos celebrando. A Igreja Romana, de uns tempos para cá, perdeu muito isso, com alguns cânticos muito deturpados que foi introduzindo. Mas nos cânticos antigos da minha época de criança, eu me lembro muito bem de um canto que dizia: o meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Insensato, que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim? Que tesouros tu tens para levar além? E aí vem o refrão da música, né? E é exatamente, eu comecei a falar essa reflexão do Evangelho sobre esta música, porque essa música resume muito bem este Evangelho de hoje. Principalmente neste mundo marcado pelo hedonismo e pelo pragmatismo, ou seja, só tem sentido aquilo que me dá prazer e aquilo que tem uma utilidade. O que foge destas duas linhas, para mim, não me interessa. É isso que o mundo hoje vem pregar. É isso que é o importante no mundo. Por isso que muitas vezes nós vemos o mundo propagando que o importante é você trabalhar, você estudar muito, para que você tenha o melhor emprego, para que você tenha a melhor casa, para que você tenha o melhor carro, o melhor celular, a melhor televisão, a melhor roupa, tudo do melhor, tudo maravilhosamente bem. Do bom e do melhor, da última geração. Quantas e quantas pessoas trabalham no único objetivo de trocar de celular? Ah, mas saiu agora o tal celular 12, então é muito bom porque a câmera é isso, é aquilo. E é engraçado que quando inventaram o celular era para você ter uma praticidade para conseguir ligar para alguém quando você estivesse fora de casa. Para isso que surgiu o celular. Mas o celular acabou virando computador, relógio, calculadora, máquina de escrever, televisão, tudo. E muitas vezes não faz aquilo para o qual ele foi destinado, que é fazer ligação. Mas eu estou falando isso por quê? Porque nós vemos cada vez mais a juventude em dois extremos.
ou se preocupando demais em trabalhar muito, em estudar muito, para poder ter um bom emprego e assim poder ter uma vida boa, o que necessariamente uma coisa não puxa a outra. Ou nós vemos uma juventude anarquista, uma juventude que não se preocupa com nada, que está ainda na casa dos pais e não se preocupa em estudar, em ter uma profissão, em sonhar e buscar realizar os seus sonhos. É triste quando nós vemos pessoas que se desgastam demasiadamente nos trabalhos cotidianos, mas não tem tempo para Deus. Eu não me lembro que santo agora, que pensador católico e santo, que escreveu que um dos grandes males do modernismo foi a Revolução Industrial. Porque através da Revolução Industrial se tornou tão urgente produzir. Porque se há uma busca muito grande, então se tem que produzir muito para poder oferecer, né, aos que procuram. E é interessante porque antes da Revolução Industrial não se tinha tanta necessidade do trabalho dominical. O domingo era o dia do Senhor. Todos, do mais rico ao mais pobre, tinham como sagrado o dia do Senhor, o domingo. Quantas e quantas pessoas, às vezes, por exemplo, no domingo, quem trabalha na roça não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, precisa ordenhar a vaca, precisa soltar os bezerros. Mas eles tentavam fazer o mínimo possível para honrar o dia do Senhor. Parece que as pessoas não tinham nada e viviam tão bem, tão felizes. E aí você pode me dizer assim, padre, o senhor está se alienando da história. O senhor precisa ver, leia um pouco, que o senhor vai ver como o povo era infeliz. O povo era muito infeliz mesmo. O povo não tinha televisão, o povo não tinha rádio, o povo não tinha celular. Você tinha que chegar em casa e se sentar à mesa com seus pais, com seus irmãos para poder tomar a refeição. A diversão era quando se podia pegar o cavalo e ir para o pasto, andar a cavalo, ou quando a família se reunia, fazia uma comida diferente, depois da missa ia para perto de um lago, de uma cachoeira, ou simplesmente sentava embaixo de uma árvore, no quintal de casa mesmo. Não se tinha nada e se vivia tão bem. Mas porque se tinha o mais importante, que era Deus. De hoje em dia nós temos tantas e tantas facilidades. A gente não precisa levantar do sofá mais para mudar o canal da televisão. A gente muda o canal. Dependendo da casa que você mora, você pode acionar tudo que tem dentro da casa pelo seu celular. Só que ainda para se entrar em contato com Deus é necessário o coração. Só que o mundo está enchendo tanto o nosso coração de tantas preocupações vãs, que o que menos nos alardeia é a preocupação da intimidade com Deus. E por isso nós vemos uma geração que está vazia de Deus. E pior ainda, quando busca Deus, a busca de maneira errada, nos lugares errados e com pessoas erradas. Isso que é pior ainda. E você pode me dizer, mas padre, o senhor está sendo extremista. Não estou sendo. Eu já viajei bastante, muito. Andei mais que notícia ruim. E é interessante quando nós vemos as diferentes formas de vida em diferentes lugares. Eu morei numa pequena cidade, no Mato Grosso, durante 6 meses. E nessa cidade, a vida da cidade se girava em torno da igreja. Não eram essas missas de cura e libertação, com cantos, com pessoas caindo, com o Santíssimo passando, com banda. Não.
Quem celebrava a missa nessa cidade era um padre italiano chamado Hermínio Celso Duca, que na época que eu conheci, já deve ser falecido hoje, na época que eu o conheci, ele tinha 72 anos de idade. E ele acordava todos os dias, indiferente se era sábado, domingo ou dia santo. Às 5 horas da manhã, rezava o ofício de vigílias, depois rezava matinas, ia começar a celebrar a missa e rezava junto com a missa o ofício de laudes. 72 anos. E ele não foi ordenado tarde. Ele ordenou com 29 anos na Itália e veio para o Brasil como missionário para trabalhar na região do Mato Grosso. E lá ele ficou. E com certeza lá ele deve estar sepultado. E se tinha uma grande preocupação em adorar a Deus. Todas as missas que eu participei lá, porque eu fui para lá exatamente para poder auxiliar, né, na missão, todas as missas cheias, cheias, cheias. Alguns lugares que eu acompanhei o padre, acompanhei um outro padre com quem eu fui auxiliar, que me convidou, que eu tinha conhecido ainda como seminarista. Às vezes nós chegávamos nas capelas rurais e eu olhava em volta da capela e não via casa nenhuma, só via casas muito distantes, tipo 15 quilômetros longe. E eu olhava para o padre e dizia: padre, não vai vir ninguém na missa, padre. Padre, calma, calma. O padre abria a porta-mala do carro, tirava um rojão, riscava o rojão, pá! Estourava o rojão. Em 15, 20 minutos, a gente via pelas estradinhas assim, as pessoas vindo, com a sombrinha aberta. E isso não era de manhãzinha ou de tardezinha, não. Às vezes isso era no meio da manhã, às vezes 9 horas da manhã, às vezes 10 horas da manhã, às vezes 3 horas da tarde. Porque quando nós saímos para celebrar lá, nós saímos da casa que morávamos 5 horas da manhã e voltávamos para casa às vezes 6 horas da tarde. O padre ia tomar banho, porque ele ia dar aula ainda numa faculdade que tinha na cidade. Enquanto ele tomava banho, eu fazia alguma coisa para a gente poder comer. E de repente a igreja já estava cheia, e não a capelinha pequenininha, uma igreja boa, aí com capacidade para umas 150 pessoas, e a igreja lotada, vinha gente de carroça, de cavalo, de bicicleta, a pé, de charrete, de caminhão, de trator. E enquanto o povo rezava o terço, o padre ia atendendo a confissão. Pessoas simples, mas que piedade, porque eles entenderam que o centro da vida deles era Cristo. E por isso, durante a semana, eles paravam os seus trabalhos da fazenda, do sítio, da roça, se arrumavam, vestiam a melhor roupa e iam para a igreja adorar a Deus e agradecer as bênçãos que Deus tinha lhes dado. Algumas casas que nem energia elétrica tinha. Eu visitei casas lá assim. Pessoas felizes. E nós vivemos hoje de forma tão boa, tão prazerosa, com tudo à mão, e nós não temos tempo para Deus. Nós criamos N compromissos, mas nós não conseguimos achar 1 hora para adorar a Deus. 1 vez por semana. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu estou falando vem exatamente de encontro com este Evangelho. A preocupação deste homem do Evangelho era: o que vou fazer com tudo que eu tenho? Eu tenho muita coisa, eu tenho muita riqueza. O que eu vou fazer? Eu vou pensar em repartir com quem não tem nada? Não, mas aí eu vou perder a minha riqueza. O outro que não fez nada, o outro que é preguiçoso, não ajudou em nada no que eu tenho, e eu vou ter que dividir com ele. Não vou dividir. Mas o meu celeiro, o meu cofre está pequeno, o que eu vou fazer? Já sei, vou demolir esse celeiro, esse cofre, e vou construir um maior ainda para guardar todas as minhas riquezas. E aí eu posso ficar tranquilo.
Vai que o ano que vem dê uma grande fome ou que a plantação não lhe dê nada. O meu celeiro está cheio. Eu tenho uma riqueza, uma fortuna inestimável. E aí Jesus vai dizer que naquela mesma noite, Deus olhou para ele e disse: guardem bem essa expressão, insensato. Essa geração em que nós estamos hoje é uma geração insensata, que repousa a sua confiança e a sua esperança nos bens materiais. Ah, padre, mas eu estou trabalhando para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Talvez o que o seu filho mais quer é que você tenha tempo de sentar com ele para assistir um desenho, para ensiná-lo a andar de bicicleta, para ir para uma cachoeira com ele, para poder brincar debaixo da mangueira no quintal de casa. Talvez seja isso que o seu filho, sua filha queira. Mas você está preocupado em dar o melhor videogame, a melhor televisão, a melhor roupa, o melhor celular, o melhor tênis, o melhor. E esquece de oferecer para os seus filhos aquilo que é o essencial. Nem é o melhor, é o essencial, que é Deus. Por isso nós somos insensatos. Porque nós estamos colocando a nossa confiança em bens que um dia podem deteriorar, podemos ser roubados, ou eles podem perder o seu valor. A minha avó contava que perto da casa dela tinha um senhor que ele vivia numa situação assim deplorável. Era uma casinha simples, não tinha energia elétrica, sabe? Tinha o essencial do essencial dentro da casa. E aí, quando esse senhor morreu, a casa ficou fechada, né, muito tempo. E aí o filho resolveu esvaziar a casa para poder vender o terreno. E aí, quando foram mudar, eles viram que o colchão do quarto desse senhor tinha um rasgo de fora a fora. E parecia que tinha alguma coisa dentro do colchão. E eles resolveram abrir o colchão, achando que era cobra, achando que era qualquer coisa, rato, sabe? E quando eles abriram o colchão, estava cheio de dinheiro. Mas cheio de dinheiro. E triste, porque aquele dinheiro já não valia mais. Aquele dinheiro já não tinha valor nenhum mais. E aí o filho ficou muito revoltado, minha avó sempre contava isso para nós. O filho ficou muito revoltado porque às vezes eles não tinham direito o que comer, às vezes as crianças tinham vontade de comer alguma coisa, às vezes tinha um circo na cidade e as crianças queriam ir e o pai falava que não tinha dinheiro e não queria levar. O pai morreu, o dinheiro ficou e perdeu o valor. E tristemente, este homem deve ter perdido muitas e muitas ocasiões de ser feliz fazendo seus filhos felizes. Por quê? Por puro egoísmo. Quantas e quantas vezes nós nos preocupamos com tudo que nós temos? Com tudo. Tudo. E aí, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você que caixão não tem gaveta. Triste, mas não tem. E às vezes tem gente que dependendo da vida não vai ter nem quem leve na sepultura. Se não for a funerária, não vai ter ninguém. Não estou dizendo aqui que trabalhar seja ruim. Não estou dizendo que ter um dinheirinho guardado seja ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas vão para o outro extremo do que nós estamos falando. Parece que não conseguem entender. É aquilo que Jesus Cristo vai dizer. Tem ouvidos, mas não ouvem. Por quê? Porque não querem aceitar aquilo que está sendo dito. Trabalhar é bom e necessário. Mas tudo tem um limite. Quantas e quantas pessoas trabalham diariamente, se desgastam nos seus trabalhos, economizam o que podem,
Às vezes constrói uma casa bonita, mobília a casa maravilhosamente bem, e quando aposenta, vai gastar a aposentadoria com o quê? Com passeio? Com os netos, com os filhos? Com remédio para tratar a doença que pegou enquanto estava trabalhando. É fundamental que nós retornemos ao preceito de guardar o dia do Senhor. Ah, padre, mas de hoje em dia não se tem como. Sim, mas muitos e muitos donos de empresas, de lojas, são cristãos e, pior ainda, são católicos, seja ortodoxos ou seja católicos romanos. Mas na ânsia de ter dinheiro, na ânsia de ajuntar tesouros nesta terra, não guardam o dia do Senhor. E pior ainda, obrigam outros que às vezes queriam guardar a não guardarem. E nós somos insensatos porque muitas vezes o tesouro que nós precisamos guardar, nós não lhe damos importância. Achamos que é bijuteria ao invés de tesouro. E você pode perguntar, mas padre, qual seria o tesouro que eu deveria guardar e não estou guardando, estou considerando como bijuteria? E aí eu te pergunto, meu irmão, qual é o tesouro que este homem poderia ter guardado e não guardou? Ao juntar riquezas e se preocupar somente consigo mesmo, como diz aqui no Evangelho, que ele vai virar para si mesmo e vai dizer: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para os muitíssimos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, ele acreditava que a alegria espiritual estava em possuir muitos bens nesta terra. E quando aquilo que ele precisava sobressaía aquilo que era necessário para ele, ele poderia muito bem ter feito a caridade a quem precisava, e com certeza tinha pessoas ali próximas que precisavam. Ele poderia ter dado uma porcentagem do lucro que ele tinha para os funcionários dele. Este era o tesouro que ele poderia ter juntado. Usado da sua fortuna, do sobressalente da sua fortuna, para ajudar quem precisava. Mas ele achou que juntando bens nesta vida, ele saciaria sua alma. Quando, na verdade, ele só saciaria sua alma se ele pudesse compartilhar aquilo que ele tem com os outros que precisam. Porque aí sim ele estaria juntando um tesouro para os céus. Aí sim ele estaria praticando uma obra que agrada o coração de Deus. Uma das primeiras coisas que este Evangelho de hoje vem nos dizer é: aonde nós temos colocado valor? Será que nós temos valorizado demais o nosso trabalho? Tem pessoas, às vezes, que trabalham em 2 empregos ao mesmo tempo. E aí tem 2 motivos. Ou não quer ficar em casa, porque não suporta a família, ou porque quer juntar muito dinheiro. Aonde nós temos colocado o nosso valor? A Sagrada Escritura vai dizer que aonde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. E aonde nós temos colocado o nosso coração, meu irmão, minha irmã? No que nós temos colocado o nosso coração? Nos bens desta vida passageira? São Paulo vai dizer que esta vida é como uma tenda montada. E que ele ansiava pelo dia que ele pudesse desmontar essa tenda terrena e poder montar a tenda verdadeira no reino dos céus. E aí? O livro do Eclesiástico, no capítulo 11, versículo 18, vai tratar da mesma coisa que nós estamos falando aqui. Mesma coisa. Capítulo 11.
capítulo 11. Aqui, capítulo 11, versículo 18 do Eclesiástico. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus afazeres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte e que ao morrer tudo deixará para os outros. Eclesiástico, capítulo 11, versículo 18, 19 e 20. Qual é o tesouro que eu tenho juntado? Com o que eu busco saciar a minha alma? E qual é o lugar que Deus e o outro ocupam na minha vida? É muito triste porque nós vemos muitas vezes as pessoas alardeando, dizendo sobre caridade, 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 e se coloca a caridade de todos no único patamar. E se esquecem que a caridade de Cristo é lá em cima, não tem nem comparação. E nós precisamos buscar esta caridade de Cristo, que não se guardou para si mesmo, mas se fez servo e humilhou-se, obedecendo até a morte e morte de cruz. Eu já contei isso e falo de novo. O trabalho dentro de um mosteiro, na tradição ortodoxa, não é só para manter a vida do mosteiro, mas é também para praticar a caridade com quem bate à porta do mosteiro. O monge, ele não trabalha só para se sustentar, mas ele trabalha também para praticar a caridade. E isso é muito bom porque ajuda a combater o orgulho e o egoísmo. Estava lendo no livro de João Cassiano dizendo que tudo aquilo que excedia a provisão do mosteiro se era doado aos pobres. E de hoje em dia nós vemos tantos lugares que poderiam fazer obras magníficas de misericórdia em favor dos pobres, dos carentes, em nome de Jesus e por causa de Jesus, mas não fazem. Porque estão preocupados em acumular riquezas. Estão preocupados em abrir a geladeira e olhar a geladeira abarrotada de coisas muitas vezes que até perde, abarrotada de coisas, e dizer: agora eu posso ficar sossegado, minha geladeira está cheia, come, bebe e dorme. É o lema do preguiçoso. E às vezes, naquela noite, Deus pede conta da tua alma. E aí? E aqui nós lembramos de uma outra coisa que, como o livro do Eclesiástico vai dizer: chega a morte e tudo passa. Se nós tivéssemos o mesmo empenho de juntarmos riquezas para a eternidade, como nós temos esta necessidade de juntar riquezas para esta vida, nós não teríamos medo da morte. Porque, como São Francisco de Assis e tantos outros santos, nós veríamos a morte como sendo aquela que vai nos proporcionar, nos unir ao verdadeiro tesouro da nossa existência, que é Deus. Mas por que nós temos tanto medo da morte? Não porque eu vou deixar minha família, não porque eu vou deixar as pessoas que eu amo, mas porque o que será que eu vou encontrar do lado de lá? Você quer saber o que vai encontrar do lado de lá? O que você está vivendo nesta vida. Deus vai retribuir a cada um de nós conforme aquilo que nós estamos fazendo nesta vida. Que nós não sejamos insensatos como este homem do Evangelho, que buscou enriquecer, enriquecer, enriquecer a tal ponto de já nem ter aonde guardar toda a sua fortuna. E que ainda tranquilizou a própria alma dizendo: olha, tudo isso
é teu, você pode usufruir à vontade. E aí Deus lhe diz, insensato, hoje ainda vou pedir contas da tua vida, da tua alma. E aí ele morreu. E o que vai fazer daquela fortuna? Talvez vai para pessoas que nunca colaboraram nem com ele, pessoas talvez que ele nem gostava. Sendo que ele podia ter atesourado muito mais, como diz a brincadeira, muito mais melhor, brincadeira, muito melhor no reino dos céus, fazendo a caridade, ajudando quem precisava, repartindo tudo aquilo de benefício que Deus tinha lhe proporcionado com quem não tem nada. Eu já disse isso e digo de novo. São João Crisóstomo vai dizer que aquilo que sobra na tua casa, falta na casa de um irmão. A comida que nós jogamos fora, está faltando na casa de um irmão. E não estou falando de um irmão lá da África, lá de outros lugares. Estou falando às vezes do irmão da tua própria rua. Mas nós nos julgamos bons demais. Eu vou ajudar fulano? Fulano é preguiçoso, fulano não quer fazer nada da vida. E aí nós esquecemos que com a mesma medida com que nós medirmos os outros, nós também seremos medidos. Quem usa de misericórdia, receberá também misericórdia. Meu irmão, minha irmã, que este evangelho de hoje nos faça refletir para que, por que nós temos trabalhado tanto. No que e como eu tenho colocado valor nas coisas deste mundo e das do próximo. Quanto tempo eu tenho reservado para Deus? Só de nós podermos acordar de manhã e abrir os nossos olhos, poder levantar da cama sem a ajuda de alguém, poder fazer as nossas coisas, poder tomar o nosso café, sair para o trabalho, ajudar uma pessoa, só isso já seria um tesouro maravilhoso que Deus nos dá todos os dias, sem que nós precisamos deste tesouro, sem que nós peçamos deste tesouro. Ele nos dá por gratuidade da sua misericórdia e da sua bondade. E aí, quando nós temos a oportunidade de praticar esta mesma bondade de Deus para com os outros, nós não praticamos. Porque nós achamos melhor julgar o outro pelos erros, ou talvez nem isso que ele cometeu. Ou nós corremos para a igreja hoje com nossas próprias pernas, ou um dia nós seremos carregados por outros no caixão. E às vezes nem isso, porque de hoje em dia a maioria nem vai para a igreja mais, né? Fica na capela lá no cemitério, ou então na funerária. O que eu posso fazer para mudar as minhas atitudes? Se hoje, à noite, Deus virar para mim e para você e disser: vim colher a tua alma, qual seria a nossa atitude? Será que seria de serenidade, como quem está tranquilo, confiante de que, como diz São Paulo também, combati o bom combate e receberei agora a coroa que me é devida? Ou será que eu iria ficar desesperado dizendo: não, Senhor, por favor, me dá mais uma semana, me dá mais 2 dias, me dá mais 15 dias, me dá mais 1 ano, Senhor, para que eu mudar, porque agora se eu morrer, Senhor, oh Senhor, se eu morrer agora não vai dar certo, Senhor. E Deus vai falar para você, para mim: é hoje, vem. Como nós morreríamos? A serenidade de com missão cumprida, de que nós fomos bons cristãos, ou no desespero de quem foi mau cristão? Todas as noites, quando eu venho aqui para a minha capela,
fazer as minhas orações antes de eu dormir. E é um hábito que nós precisamos ter conosco. Claro, nem todo mundo tem uma capela em casa, mas pelo menos um altarzinho. Para nós que somos ortodoxos, nós temos a iconostase em casa. Isso falta também nas casas de hoje em dia. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela ganhou um quadro bonito de um santo, que uma pessoa deu para ela e falou assim: olha, isso aqui é para abençoar o seu apartamento novo. Sabe o que a pessoa fez? Guardou no fundo do guarda-roupa o quadro, porque a pessoa dizia que não combinava com a decoração do apartamento. Deus não combina mais com as nossas casas. Triste isso. A casa que eu tenho hoje não tem um espacinho para Deus. Não tem um cantinho de parede para Deus. Não tem uma cômoda. Não tem um aparador para eu fazer um altarzinho para me dirigir todos os dias. De manhã, quando eu acordo, ao meio-dia, se há possibilidade, no final da tarde para agradecer o dia e na hora de dormir, pedindo a Deus que, se for aquele último momento de vida dessa pessoa, que ela possa estar serena e tranquila para entregar a sua alma. Padre, que coisa mórbida ficar falando de morte. Mas não é, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos estarmos preparados para encontrarmos o nosso juiz. Mas Deus é misericórdia, Padre, mas Deus também é justiça. Deus não vai acobertar nada que nós fizemos. Ele vai agir com justiça. Oremos. Deus de misericórdia e bondade, divino juiz, dai-nos a graça de ainda termos tempo de mudarmos as nossas atitudes, de procurarmos ajuntar tesouros, não nessa vida, nessa terra, mas para a eternidade. Toca o nosso coração, Senhor, envolve compaixão para com aqueles que nada têm, aqueles que passam necessidades. Dá, Senhor, que daquilo que eu tenho, eu possa partilhar com aqueles que nada têm, muito pouco têm. Eu te agradeço, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido. Pelo dom da saúde, pelo dom do trabalho, pelo dom do alimento na mesa, pelo dom da casa para morar, pelo dom da minha família, dos meus amigos, dos irmãos e irmãs de congregação que se reúnem sobre uma mesma égide, uma mesma igreja. Aqueles longe, aqueles de perto. Obrigado, Senhor, por a cada dia me dar a oportunidade de eu corrigir os erros que cometi ontem e assim sendo me tornando um cristão melhor, à imagem do Teu Filho Jesus. Não permita, Senhor, que eu seja insensato como o insensato do Evangelho de hoje. Que a minha confiança e a minha esperança não estejam nas coisas passageiras desta vida, mas que o meu porto seguro, a minha âncora de salvação, seja na eternidade, junto a vós, junto aos vossos santos e anjos. Converte o nosso coração, Senhor. Dai-nos sabedoria, prudência e discernimento. Abençoa-nos com fartura, para que nós possamos ajudar aqueles que estão na penúria. Tudo a Ti está sujeito, Senhor, e a Ti se dobram reverentes todos os joelhos, seja no céu, na terra
nos abismos, que nós proclamamos, cumprindo o preceito bíblico, proclamando-te, Senhor e Mestre de nossas vidas. Converte-nos, Senhor. Dai-nos a graça de uma profunda e sincera conversão. Em nome do Teu Filho Jesus, para que nós possamos testemunhar o Evangelho dele na Tua Igreja. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final deste nosso momento de oração e meditação da Palavra de Deus. E nós iremos oferecer a bênção de Deus a cada um, pelas suas necessidades, pelas necessidades daqueles que lhes são queridos, dos seus projetos e sonhos. Hoje eu me lembro da mãe do padre Bruno, um grande amigo meu, que hoje está fazendo aniversário. Que Deus derrame muitas graças e bênçãos sobre ela. Também apresento diante do Senhor tantas e tantas pessoas que se recomendaram as minhas orações ou pelas quais eu sou obrigado a orar. Os meus familiares, o meu pai em especial, as minhas irmãs, o meu irmão, seus esposos e esposas, filhos e filhas, netos e netas, o meu arcebispo, Dom Afanásios, Dom Nicolau, o clero desta metropolia, fiéis e benfeitores, aqueles que ajudam a manter esta missão, esta obra, que estão ajudando, colaborando financeiramente na reforma da igreja, que será a nossa paróquia. Tantas e tantas pessoas que acompanham estes vídeos, ou que depois assistem. Peçamos a Deus que, ao derramar sobre nós esta bênção, possa nos dar a graça de uma iluminação espiritual e de uma conversão sincera, de uma emenda de vida. Que ao pedirmos que Deus abençoe os nossos trabalhos, o nosso ganha-pão, que nós possamos lhe retribuir, não pagando dízimos, mas partilhando aquilo que nós temos com aqueles que precisam. Olha, Senhor, com misericórdia para todos e cada um. Olha para a necessidade de cada um, Senhor. Por um grande amigo meu que tem uma missão tão bonita de guiar almas, mas está sendo tão atormentado por coisas tão ruins, por pessoas tão ruins. Olha por ele, Senhor. Pelas intenções que nós trazemos no nosso coração, tudo nós colocamos na presença de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da Tua puríssima e irrepreensível Santa Mãe, cuja festa da entrada no templo celebraremos amanhã, pelas intercessões das veneráveis incorpóreas potestades celestes, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pelas orações do glorioso profeta e precursor João Batista, do glorioso profeta Elias, dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os teus santos, tende piedade de nós e salva-nos, tu que és bom e filântropo. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas orações de nosso Pai, Arcebispo Metropolita, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém.
Meu irmão, minha irmã, peço a você oração por mim. Amanhã, de manhã, estarei indo para São Paulo. Que este final de semana é um final de semana muito especial. Amanhã nós celebramos, como eu já tinha dito, a festa da entrada de Nossa Senhora no templo. Também este final de semana amanhã nós celebramos a festa da família Tissalinques, a família do meu bispo. Na Grécia, esse é um costume que cada família tem um santo ou uma festa da igreja religiosa de devoção, que é a protetora da família. A do bispo, a família Tissalinques, é a entrada de Nossa Senhora no templo. E também, esse final de semana, é a festa de Santo Iáconos Tissalinques. É tio-avô do meu bispo, que é santo. E também aniversário de ordenação episcopal do meu bispo. Então são 4 grandes festas aí este final de semana. Amanhã, se Deus quiser, estarei indo para São Paulo e retorno para cá, para Paraisópolis, na segunda-feira, na parte da tarde, se Deus permitir. Rezarei por todos e cada um e peço por mim para que eu faça uma boa viagem, pela nossa igreja, pela nossa arquidiocese e em especial pelo nosso arcebispo Atanasius. Que Deus o mantenha no nosso meio ainda por muitos anos, para puxar a nossa orelha e nos ensinar a trilhar o caminho da ortodoxia com fidelidade. E ajude na reforma da nossa igreja. Tá bom? Os vidros já foram cortados, agora a gente precisa ir lá colocar os vidros. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ir lá na roça para colocar os vidros já, e depois a parte de hidráulica que precisa ser ligada na igreja. Ajude. E nós, como agradecimento, estaremos rezando por você e sua família. No mais, uma boa e abençoada noite na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. Nós nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Domingo, a partir das 10h40 da manhã, a liturgia transmitida direto à nossa Catedral Metropolitana São Paulo, lá na cidade de São Paulo. Acompanhe no Facebook, tá bom? No mais, fiquem com Deus, obrigado por rezar conosco e até uma próxima, se Deus quiser.